Olá, a paz do Senhor Jesus, aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Hoje estudaremos a lição de número 6. Falaremos aqui do nascimento de Isaac, ou seja, falaremos aqui do cumprimento, das promessas de Deus na vida de Abraão e na vida de Sara, ok? Vamos então aí para os nossos slides, ok? Eu sempre recomendo aos alunos que acompanharão esta aula, sempre esteja aí com a sua Bíblia aberta, né? A sua revista da Escola Bíblica Dominical, também uma caneta, um caderno para fazer aí as suas anotações, tá ok? Bom, aqui está a lição 6, o nascimento de Isaac, e aqui na introdução nós vamos ver isso. Aqui na introdução, nesta lição, nós veremos que Abraão, veja bem, ele já tinha 100 anos de idade, que Sara tinha 90 anos de idade, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Amém? Então, que nós aprendemos aqui nessa introdução? Que Deus, ele cumpre as suas promessas no seu tempo. Amém? A Bíblia Sagrada diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos no tempo Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Amém? Humanamente olhando pela situação de Abraão e Sara, parece que Deus demorou para cumprir aí as suas promessas, né? Mas na verdade não demorou. Deus cumpriu suas promessas no tempo certo, no tempo dele. Amém? E nós aprendemos aqui que da mesma forma, né, que Deus fez aqui uma promessa para Abraão e para Sara, Deus também ele tem promessas para as nossas vidas. Amém, irmãos? E estas promessas serão cumpridas no tempo de Deus, no Kairos. Amém? Que nesse período, né, de tempo de espera, que possamos ter paciência para saber esperar, né, se cumprir as promessas de Deus e não fazer, né, como aconteceu também com Abraão e com Sara, de querer dar uma ajuda para Deus, tá ok? Bom, ainda na introdução, o Senhor, ele não opera, certo, de acordo com a lógica. Olha que interessante. Com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Amém? Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir, né? Isaías 43:13 diz: Antes que houvesse dia, eu sou. Nada há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus decide fazer alguma coisa, ninguém, nada pode impedir. Aqui no primeiro tópico, então, vamos ver as consequências da impaciência de Sara. Lembra que eu falei? Nesse período de tempo, quando Deus faz uma promessa, né? Nesse período de tempo, nós temos que ter paciência para não nos precipitarmos. Amém? E Sara, juntamente com Abraão, porque ele aceitou a proposta, eles foram impacientes. Eles tentaram dar aqui uma ajuda para Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. E essa atitude deles fez com que eles tivessem prejuízos, fez com que eles tivessem problemas, né, na vida entre famílias, enfim, uma série de consequências. Então, eles sofreram por causa dessa decisão
precipitada, tá ok? Nós temos aqui então que quando Isaac nasceu, certo? A primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome a seu filho, tá? E o nome de Isaac, né, no hebraico significa riso, porque tanto Abraão como Sara, eles riram ao receber a promessa. Bom destacar aqui que eles não riram da promessa, mas riram de si mesmo, olhar para si e dizer como pode, né, já estando velho, Sara também velha, ainda tem mais um agravante, ela era estéril. Então, olhando para si, olhando para eles, eles riram deles mesmos. Então, o nome de Isaac significa riso. Também depois de Isaac nascer, né? Disse que ali as suas amigas riram também com ela. Agora, esse riso já era de alegria, de prazer de ter recebido, então, a promessa de Deus. Então, foi o próprio Deus, né, que escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, então, significa riso. Tranquilos, irmãos? Bom, Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar a serva egípcia para que Abraão se unisse a ela e tivesse filho como com uma estrangeira, né? Então, todos conhecemos a história. Naquela época havia um costume, isso não quer dizer que era permitido por Deus, havia um costume naquela época, quando, é, no caso, né, quando a mulher não podia conceber filhos para suscitar a linhagem, então eles pegavam ali uma concubina para que através dela a linhagem fosse estabelecida, porém foi um ato precipitado, né? Faltou aqui aquela convicção, né, de esperar no tempo de Deus. Então, isso é que surgiu um grande problema. Então, ela escolhe aqui uma serva egípcia para que Abraão se unisse a ela e tivesse filho com uma estrangeira. E naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares, né? Se fosse algo aprovado por Deus, se Deus tivesse nesse propósito, eles não sofreriam todas esses problemas, né, familiares que ocorreu. Amém, irmãos? Mas Deus é misericordioso, tá? Mesmo o homem errando, né, é, passando por tribulações, por problemas que não eram para acontecer, mas a sua misericórdia é infinita, né? Deus interveio e deu então aí uma solução para a vida do casal, tá bem? Bom, Agar passou a menosprezar a sua senhora, sendo dura e crítica. Olha, Agar era uma escrava, trabalhava ali para Abraão, para Sara, né? Então eles tinham um convívio entre eles de amizade, de respeito, né? Mas a partir do momento então que Agar ela se deita com Abraão e através dessa atitude ela começa então a zombar de Sara, ela começa a menosprezar Sara. Quando a gente olha para esse texto, a gente lembra de Ana, né? Lembra da história de Ana, que o Cana, seu marido, não, a Ana era estéril, né? E o Cana tinha uma concubina, certo? Que podia dar filhos a ele, e isso era a maior frustração de Ana. E a Bíblia diz que Penina, né? Penina, ela zombava de Ana. Tu pensa numa situação que Sara está vivenciando quase que a mesma situação, né? A Agar deixou de ser aquela escrava e agora ela se sentia, né, eh, na, na autoridade, se sentia com poder e ficava menosprezando Sara e aquilo veio irritando-a, aquilo veio magoando o coração de Sara. Então, depois do nascimento e o crescimento de Isaac, filho de Agar, zombava dele. Depois que Isaac nasceu também, eles já estavam já com os adolescentes,
Ocorreu também que não só agora Agar menosprezava Sara, mas o próprio Isaac ficava zombando. O próprio Ismael, né, o filho com Agar, o Ismael, ficava também zombando de Isaac. E Sara contemplando tudo aquilo, ela falou assim: não, isso não pode ficar assim. Tá? Então eles vão tomar uma decisão drástica, e aí os irmãos vão ver o que desenrolou isso. Né? Então a convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se uma coisa insuportável. Não tinha mais como viver daquela maneira. Tudo indica que as críticas e a zombaria por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia mais. É sempre assim, né, irmãos? Sabe que o inimigo, ele não desiste. Cada dia que passa, ele tenta é, trabalhar na nossa fraqueza, né? E quando ele percebe que está dando resultado, a tendência é aumentar ainda mais, tá ok? Bom, estamos vendo aqui as consequências, né? Então, assim Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma, né, criou. A gente fala que existem três tipos de provas, né? Tem aquela que o próprio Deus nos envia, provando os nossos corações. Tem aquela que buscamos com as próprias mãos, esse é o caso de Sara e Abraão. E tem aquela que o próprio diabo envia, né? Aquelas que são enviadas por Deus, nós temos aí é, fortalecimento dele para que a gente suporta, até porque a Bíblia diz que ele não dá aprovação maior do que aquilo que a gente possa suportar, né? Quando também o inimigo, né, nos tenta, nos coloca à prova aí, Deus também ele é fiel para nos dar força. Mas quando buscamos, irmãos, uma prova com as nossas próprias mãos, né? Não que o Senhor não intervenha, porque ele interviu na vida de Abraão e de Sara, mas são situações que nos desgasta muito, né? Nesse momento, se não é a misericórdia de Deus, e se nós não buscarmos a misericórdia de Deus para suportar essas lutas, é muito difícil. Amém? Bom, aqui então no primeiro tópico, nós aprendemos que Deus é poderoso e no tempo certo, né? No tempo certo, no tempo de Deus, ele cumpriu a promessa feita a Abraão e com certeza também cumprirá a promessa em nossas vidas. Amém, irmãos? Prosseguindo aí, capítulo 2, Abraão tem que tomar uma atitude. Nós já estudamos, né, em aulas passadas que Abraão, ele era um líder, né, e que constantemente estava tomando atitudes. Amém, irmãos? Então, aqui está uma característica importante de um líder. O líder, ele tem que ter atitude. Amém? Ele tem que estar sempre tomando decisões, acertadamente ou erroneamente, ele está sempre tomando decisões. É importante essa virtude, né? Então, depois que o menino cresceu, foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete naquele dia. Então era a cultura da época, tá? Era quando o menino desmamava, passava esse tempo, eles faziam lá um banquete, uns comes e bebes, né? Era uma cultura, né? Então, nessa comemoração de um desmamamento de Isaac, então, segundo os historiadores, naquele tempo, né, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade, tá? Então, nós temos aí essa informação. Então, a Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental e por isso Abraão e Sara deram um banquete, certo? Em seu lar. E aparentemente tudo estaria normal, mas era por engano, né? Tava tudo normal, mas era por engano, porque foi nessa ocasião que Sara presenciou, né, ali
o Ismael zombando de Isaac. Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar, o Ismael, zombava de seu filho Isaque. Sara não suportou a situação e, bastante aborrecida, ela pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho. Olha que situação, olha que cena, né? Então, visto que não dava mais para conviver diante daquela situação, ela então fala com Abraão e agora Abraão então vai ter que conceder, ele concedeu a Sara esta tarefa de despedir Agar com seu filho. Imagina o coração de Abraão, que queira ou não queira, Ismael era seu filho. Então, irmãos, que situação, né? Vamos correndo aí. Bom, a imagem como estava no coração de Abraão, imagine, né, como estava o coração de Abraão diante da situação, certo? Estava dividido, machucado, certo? Obviamente que Sara também estava machucada. Ninguém estava bem diante daquela situação. Olha a cena, irmão. Olha o cenário que o inimigo trabalhou em cima disso aí. Então Deus falou a ele que faria a Ismael uma grande nação e que não iria desamparar Agar e Ismael. Então Abraão aqui ele teve um conforto de Deus. Amém? Abraão aqui teve um consolo do Senhor, dizendo que Deus ia cuidar de Agar e que Deus ia cuidar de Ismael. Então, com certeza isso deve ter deixado Abraão um pouco mais tranquilo, mas que não é uma tarefa fácil, não é, né? O que nós aprendemos aqui então no segundo tópico? Que Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisaram tomar uma decisão difícil. Então, veja bem, como já dissemos aqui no início, decisões precipitadas nos leva a sofrer prejuízos. Amém, irmãos? A Bíblia registra estas coisas. Abraão não é o pai da fé? É. Abraão não é o amigo de Deus? É. Por que a Bíblia conta, né, essas fraquezas de Abraão, de Sara? Isso serve para nos ensinar. Amém, irmãos? Para que a gente possa ler isso hoje e não cair no mesmo erro. Amém? Então hoje nós temos um privilégio de ter as Escrituras narrando os acertos e os erros desse homem de Deus, para que a gente possa olhar para isso, né? E pegar aquilo que é bom, imitar a fé de Abraão, né, a sua vida com Deus, mas também nos alerta para que a gente não caia no mesmo erro. Amém? Louvado seja Deus por isso. Bom, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Vamos lá. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. Não é fácil, irmão. Só quem é pai, né, e diante de uma situação dessa sabe o quanto é difícil. Amém? No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu, porque a situação ia ficar pior ainda, né? Então, as duas situações terríveis. Mas vamos prosseguindo. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Quantos de nós, muitas vezes, nos deparamos diante de situações difíceis? Amém, irmãos? Então nós temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Ouvir a voz de quem? De Deus. E muitas vezes, aleluia, na hora de tomarmos decisões difíceis, às vezes procuramos conselhos dos outros, né? O que você acha? Eu preciso tomar uma decisão. O que você acha? Não, não é a outra pessoa. Amém, irmãos? Mas essa resposta tem que vir de Deus, a menos que eu ore ao Senhor, porque eu preciso de uma situação e Deus use alguém para falar comigo. Então, aquela resposta seria a resposta de Deus para a minha vida. Mas não perguntar para A, para B, o que você acha. Então,
Primeira coisa que você tem que fazer diante de tomar decisões, diante de situação difícil, buscar, amém, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, porque uma coisa é ouvir a voz de Deus, outra coisa é ter coragem, né, para obedecer aquela ordem que Deus está dando. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, a única coisa que Abraão deu a Agar e a Ismael foram um pão e um odre de água. Agar e Ismael se encontrava em um lugar árido e depois que terminou a água, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Então veja bem, ele sai caminhando com um pão, um odre de água, que não daria para muito, né? Sai sem destino, sem rumo. Num determinado momento, vocês conhecem a história, acaba a água, acaba a comida, Isaac começa a chorar de sede, de fome, e Agar, para não ver a morte do seu filho, ela deixa ele debaixo de uma árvore, acho que talvez das poucas que tinha ali no deserto, e vai um pouco mais à frente e chora desesperada porque ela não queria ver o menino morrer. E é dentro desse cenário caótico, é dentro desse cenário crítico que Deus aparece a Agar. Amém, irmãos? Dizendo que tinha ouvido o choro do menino, né? E Deus desceu ali para dar a solução a ela. Então Agar e Ismael se encontravam num lugar árduo. Depois que terminou a água, Agar chorou, não é isso? Isaac também. Então as expectativas eram as piores possíveis. Agar deixou Ismael debaixo de uma árvore que havia ali no deserto, para não vê-lo morrer de sede. Então o texto bíblico diz que ela levantou a voz e chorou. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Não é fácil não, né? Então somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Ela chorava, ela ouvia o choro do menino, mas o que fazer, né? Porém, Deus ouviu o choro de Ismael, que elevava, né, para a sua mãe, aflita, sem poder fazer nada a seu favor. E é aí que Deus entra em cena. É aí que Deus lhe faz uma promessa. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro habilidoso e a sua mãe levou para morar no deserto de Parã. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a socorrer no presente. Então, eles viveram nessa região aí. Ismael, então, se tornou um flecheiro habilidoso, né? E eles vivem nessa região. Nós não temos informações bíblicas de que Abraão teve contato com Ismael, mas fontes aí judaicas, né, tradições, dizem que Abraão o visitava algumas vezes ali na região. A Bíblia não diz, mas tradições judaicas dizem isso aí. Amém? Bom, o que nós aprendemos então aqui no tópico 3? Que Agar e Ismael foram despedidos, enfrentar o deserto, mas Deus ouviu o seu clamor e os livrou. Importa-nos dizer aqui também que o mesmo Deus, tá, que visitou Agar lá no deserto, no momento de aflição, onde ela não podia fazer nada, não tinha o que se fazer naquelas circunstâncias, Deus apareceu a ela com a solução. Que possamos crer, talvez você que me ouve aqui, esta palavra, possa estar passando por um deserto, talvez por sua própria escolha errada, não sei, mas nós servimos um Deus que tem o poder. Amém? Nós servimos um Deus que ele é misericordioso. Então, se você está clamando pelo socorro de Deus, se você está clamando pela ajuda do Senhor, creia, aleluia, que ele virá ao seu encontro. Amém? Bom, desejo a todos vocês um bom final de semana. Semana que vem estaremos aqui com mais uma aula, né? Falaremos aqui
da lição de número 7. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.